do nosso Deus no Salmo de número 13. Salmo de número 13, salmo este que quarta-feira estávamos meditando na casa da irmã Palmira, com o Marco, com a Vívia, nós estávamos meditando no Salmo de número 13, salmo que falou bastante conosco. Quero trazer aos irmãos muitas coisas. Vou correr para tentar fazer isso em 1 hora, mas se eu passar um pouquinho aí, 1 hora e 10, vocês fiquem aí, porque a palavra do Senhor vai falar conosco através deste belíssimo salmo. Salmo de número 13, assim diz a inerrante palavra do Senhor. Ao mestre de canto, salmo de Davi. Até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Será para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando estarei relutando em minha alma com tristeza no coração cada dia? Até quando o meu inimigo se exaltará sobre mim? Olha para mim e responde-me, Senhor, meu Deus. Ilumina os meus olhos para que eu não durma o sono da morte, para que o meu inimigo não diga, prevaleci contra ele, e não se alegrem os meus adversários, se eu for abalado. Quanto a mim, confio na tua graça, que o meu coração se alegra na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porque ele tem feito muito bem. Oremos mais uma vez. Pai, nós estamos diante da tua palavra, diante deste belíssimo salmo que o teu Espírito Santo, ó Deus, inspirou Davi para escrever. Fala conosco através da tua palavra. Usa o teu servo, humilde servo, Senhor, para trazer lições importantes para que possamos compreender a tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, e nos faça enxergar além da mera letra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, certamente existem muitos tipos de dores, mas existe uma dor que podemos dizer que ela é mais profunda. Ela alcança o mais íntimo, o mais profundo da nossa alma. Em todas estas dores, talvez nenhuma seja tão forte quando nós temos a sensação de que nós não estamos sendo ouvidos por Deus. Talvez nesta noite você entrou por aquela porta com algum problema. Talvez um problema financeiro, talvez um problema no seu casamento, talvez um problema no seu emprego, talvez um problema de saúde, talvez um filho que está afastado do Evangelho. Talvez você esteja passando por um momento de dificuldade e talvez você esteja orando há dias, há semanas, há meses, ou talvez você esteja orando há anos, ou alguns talvez orando por décadas e não conseguem, de fato, perceber ou notar a presença do Senhor. E certamente todos nós, sem exceção, já enfrentamos momentos que parecem que as nossas orações, que parecem que os nossos clamores não passam do teto. Talvez você está lendo a Bíblia, talvez você não falta no culto, você vem à escola bíblica dominical, você vem nas quartas-feiras, você faz as suas devocionais, você ora, você continua vindo à igreja, servindo ao Senhor, cantando os hinos, mas muitas vezes carregando dentro do seu coração algum tipo de pergunta rara que você não consegue decifrar. E talvez nesta noite você esteja como Davi, perguntando ao Senhor, até quando? Até quando, Senhor, eu vou passar por essa situação? Até quando, Senhor, todas estas coisas vão acontecer na minha vida e eu não vou enxergar a tua mão sobre mim? Eu não vou conseguir, Senhor, enxergar a tua presença. Talvez você esteja aqui nesta noite totalmente quebrado, mas também é consolador, meus irmãos, nós percebemos que na Escritura o nosso Deus não retirou estas 4 perguntas de Davi. Até quando? Até quando? Até quando? Muito pelo contrário. O Espírito Santo fez questão que o salmista registrasse essas 4 perguntas. O próprio Espírito Santo instruiu para que ele dissesse, até quando? Por quê? Isso de fato nos traz uma lição preciosa.
A fé bíblica jamais vai ignorar a nossa dor. Irmãos, nós temos que entender que a fé não exige que nós cristãos escondamos as nossas lágrimas. Ou de fato, talvez você possa estar fingindo que está tudo bem, para talvez parecer um pouco mais espiritual diante dos outros. Talvez quantas pessoas podem estar aqui sofrendo por diversas lutas, mas não querem verbalizar, não querem falar, porque talvez tem medo de ser julgado ou de parecer não espiritual. A verdadeira fé, nós temos que nos lembrar que a verdadeira fé, ela continua falando com Deus, continua clamando ao Senhor, mesmo quando o Senhor parece estar em silêncio. João Calvino, falando sobre este salmo, ele vai dizer que existia um grande turbilhão de emoções no coração de Davi. E nós não sabemos bem ao certo o que Davi estava passando. Alguns comentaristas vão dizer que Davi estava sendo perseguido por Saul. Outros vão dizer que ele estava sendo perseguido pelo seu próprio filho Absalão, mas nós não sabemos ao certo. Mas o que nós sabemos, de fato, é que Davi estava enfrentando dores, sofrimento e uma angústia tremenda em sua alma. E não era dias, não era semanas, mas Davi estava sofrendo por um período prolongado. E muitas vezes nós pensamos, amados irmãos, que o maior milagre do Senhor é apenas mudar a sua situação. Talvez você esteja pensando que o maior milagre do Senhor é te dar aquele emprego, é passar naquele concurso, naquela prova, ter um relacionamento restaurado, uma doença curada. Entretanto, amados irmãos, pode ser que a primeira obra que o Senhor vai fazer em nosso coração não é mudar a circunstância, mas mudar o nosso próprio coração, mudar a nossa alma. E o Salmo de número 13 vai nos mostrar exatamente este caminho, que o próprio Deus nos conduz, amados irmãos, porque o texto fala de lamentação, mas o texto termina em confiança. O texto começa com choro, mas o texto termina com louvor. O texto começa com uma pergunta, mas o texto termina com adoração. Primeiro nós veremos 3 pontos muito importantes no texto. De verso de número 1 a verso de número 2, nós vamos ver a dor da espera. Verso de número 3 ao verso de número 4, nós vamos falar sobre o clamor da intervenção. E finalmente, versos 5 e 6 vai mostrar uma confiança totalmente renovada. Percebam aqui, notem que ao longo do Salmo, a circunstância de Davi não muda. O que muda é o próprio coração de Davi. Os inimigos continuaram, a perseguição continuou, a resposta não chegou naquele momento. Mas notem que depois de derramar o seu coração diante de Deus, ele termina olhando para a mesma situação, mas agora com outros olhos. Nós vamos olhar para o texto e nós vamos perceber lições muito preciosas nesta noite. Nós temos que entender que talvez um dos maiores combates da nossa vida cristã não é apenas suportar o momento de dor, mas lutar contra uma falsa conclusão de que Deus nos deixou para trás. E talvez você esteja pensando isso. É exatamente neste ponto que Davi começa o seu salmo. Nós vamos observar que as primeiras palavras de Davi, que ele estava machucado, que ele estava profundamente angustiado, mas também vai nos ensinar algumas verdades que nós precisamos aprender no meio da dor, no meio da luta, no meio da angústia, que muitas vezes nós não aprendemos quando nós estamos contentes, alegres e abastados. Nós vamos olhar para a palavra, olhe para a sua Bíblia, verso de número 1 a verso de número 2. Até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Será para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando estarei relutando em minha alma, com tristeza no meu coração a cada dia? Até quando o meu inimigo se exaltará sobre mim? Depois de conduzir este cenário do Salmo, Davi agora ele abre o seu coração a Deus de uma forma muito impressionante. Ele não começa o Salmo exaltando a grandeza de Deus, não. Ele não começa falando da fidelidade do Senhor, mas ele começa com uma pergunta que se repete 4 vezes nos 2 versículos.
Até quando? Até quando, Senhor? Até quando, Senhor? E termina, até quando, Senhor? Algo aqui vai nos chamar a nossa devida atenção. 4 vezes, não é à toa. Nós sabemos que normalmente quando a palavra fala 3 vezes, já é algo muito forte. Davi agora 4 vezes faz a pergunta, até quando? Essa repetição está nos revelando algo interessante sobre Davi. Davi certamente ali chegou ao limite das suas forças. Davi não estava mais aguentando aquela situação. Aqui não se trata de uma oração de alguém impaciente, mas de fato de alguém que tinha perdido as forças, que não estava aguentando mais. É o clamor de alguém que esperou por muito tempo. Não é o clamor de alguém que furou o pneu no trânsito. Não é o clamor de alguém que perdeu o celular. Não é o clamor de alguém que acordou atrasado para ir ao trabalho. Não. Era um clamor de alguém que estava sendo perseguido. Era um clamor de um homem que estava sofrendo talvez há meses. Era um clamor de alguém que estava sofrendo talvez por anos e que não estava mais aguentando aquele sofrimento. É interessante observar que na Bíblia Deus nunca condenou a Davi porque ele fez esta pergunta. Ele também não repreende quando nós abrimos o nosso coração desta maneira e nós perguntamos: até quando, Senhor, nós vamos passar por essa situação? Muito pelo contrário, o Senhor preservou, meus irmãos, essa oração para nos ensinar algo importante para todas as gerações de crentes, que nós devemos derramar o nosso coração diante do Senhor. Muitas vezes nós temos vergonha de fazer tais perguntas ao Senhor, talvez pensando que nós estamos confrontando ao Senhor. Ou talvez nós não queremos fazer essas orações próximo de alguém para que não possamos parecer diante das outras pessoas fracos ou menos espirituais. Mas nós estamos falando de Davi, nós estamos falando da Escritura, de alguém que estava sofrendo e pergunta ao Senhor nos 2 primeiros versículos: até quando, até quando, até quando? Muitos confundem, e nós não podemos confundir lamentações com incredulidade. Lamentar é uma coisa, incredulidade é algo totalmente diferente. E aqui no livro de Salmo que vai nos mostrar este cenário. Aqui nós estamos diante de um cenário de lamentação. Na verdade, aqui é uma das expressões de fé de um homem que mesmo a dor, a angústia e o sofrimento não abandonou o Senhor. Entenda uma coisa, talvez você esteja aqui nessa noite quebrado, fraco, e talvez pensando: até quando, Senhor, eu vou passar por essa situação? Mas quem ainda consegue orar, quem ainda consegue clamar, mesmo com suas poucas forças, é alguém que ainda não abandonou ao Senhor, é alguém que ainda tem fé ao Senhor, alguém que não desistiu de clamar ao Senhor. Quem realmente abandona o Senhor não quer mais orar. E Davi fez totalmente o oposto. Ele levou a sua dor para o único lugar que poderia ser tratado. Certamente, se Davi vivesse nos nossos dias, ele não ia fazer um post e postar nos stories como eu estou sofrendo. Será que ele ia fazer isso? Certamente que não. Ele não procurou falar com outras pessoas. Primeiro ponto, Davi procura o único que poderia ouvir o seu clamor. Calvino comentando este versículo, ele vai dizer algo muito interessante. Ele diz que Davi realmente se sentia como alguém esquecido por Deus, não porque deixou de acreditar nas promessas divinas, mas porque olhando apenas para a circunstância, tudo parecia confirmar a sua impressão. A razão dizia uma coisa, mas a fé dizia outra. A carne dizia: Deus esqueceu de mim, mas a fé respondia: continue orando, continue clamando ao Senhor. E foi justamente o que Davi fez e o que Davi nos ensina através da palavra de Deus. Nós podemos sim perguntar ao Senhor: até quando, ó Pai? Até quando eu vou passar por essa situação? Até quando, Senhor, vai continuar esse sofrimento? Até quando, Senhor,
meu filho não se converte? Até quando, Senhor, o meu relacionamento não prospera? Até quando, Senhor, eu vou passar por essa dificuldade com a minha saúde? Até quando, Senhor, eu vou trabalhar e não consigo prosperar? Até quando? Isso não é incredulidade. Nós precisamos orar, nós precisamos de fato abrir o nosso coração ao Senhor. Quando nós olhamos para Davi fazendo isso, é uma lição muito extraordinária. Amados, a fé ela não vai eliminar os conflitos da nossa vida. Não vai. Muitas pessoas, e isso com o advento da teologia da prosperidade, eles acham que entrar numa igreja é parar de sofrer, que entrar em uma igreja e todos os seus problemas serão solucionados. É muito pelo contrário. A fé nos impede de enfrentar esses conflitos longe do Senhor. É isso que a fé nos faz. Não vai impedir o seu sofrimento. Se ser cristão, você não está isento de sofrimento. Muito pelo contrário. Mas a fé em Cristo Jesus, ela vai nos impedir de enfrentar esses conflitos longe da presença do Senhor. Isso muda completamente toda a perspectiva de uma vida cristã. Porque há pessoas que realmente imaginam que um crente maduro nunca pode passar por dúvidas. Há outros que acham que um crente maduro não pode sentir medo. Outros acham que um crente maduro nunca pode passar por um momento de desânimo ou por um momento de abatimento. Mas, irmãos, bastamos abrir a palavra de Deus para percebermos que é totalmente o contrário. Elias pediu a morte. Jeremias amaldiçoou o dia do seu nascimento. Jó perguntou o motivo de quanto sofrimento. João Batista, preso na cadeia, enviou discípulos para perguntar a Jesus se ele realmente é o Messias. E agora nós vemos Davi. Até quando, Senhor? Mas todos esses homens tinham algo em comum. Eles não abandonaram a sua fé. Eles não abandonaram a fé em Deus. Todos eles levaram uma pergunta ao Senhor. Isso de fato é fé. Pelo contrário, a incredulidade fecharia a sua boca. A fé, pelo contrário, continua clamando. A fé continua orando. Meus irmãos, talvez algum de vocês tenham chegado exatamente nessa condição de estar frequentando a igreja, de estar servindo ao Senhor, de ler a palavra de Deus todos os dias, mas talvez dentro de você existe uma luta silenciosa dentro do seu coração. Talvez ninguém saiba, talvez o seu pastor não saiba, talvez sua esposa, seu esposo, seus familiares, os seus amigos mais chegados não saibam. E talvez você possa estar olhando para a sua vida e pensando, até quando esse problema vai continuar? Até quando essa enfermidade vai estar sobre a minha vida? Até quando o desemprego? Até quando o meu filho vai permanecer distante do Senhor? Até quando o meu casamento vai continuar dessa forma? Mas perceba, amados irmãos, que a Bíblia não esconde estas perguntas. Ela nos ensina o que fazer com elas. Não devemos alimentar isso na nossa mente pecaminosa, mas nós devemos orar e pedir ao Senhor que transforme o nosso coração. Infelizmente, muitas vezes nós fazemos exatamente o contrário. Nós falamos da nossa dor com todo mundo. Outros vão para a internet para postar que está sofrendo. Mas Davi nos mostra totalmente o contrário. Talvez você esteja falando com todos sobre o seu sofrimento, talvez expondo a sua vida na internet, mas a pergunta é, você tem clamado a Deus? Você tem clamado ao Senhor, que é o único que pode te socorrer? O único que sonda a sua mente? O único que sonda o seu coração? O Pai de graça? O Pai de toda misericórdia? Davi não saiu contando o seu problema a todos, mas ele procurou ao Senhor, porque o Senhor era o único que poderia aliviar a angústia do seu coração, a angústia da sua alma. Existe uma segunda expressão também aqui no texto que merece a nossa atenção. A primeira é até quando, que é repetida 4 vezes, e depois ele vai dizer, esquecerás de mim para sempre?
Certamente aqui nós sabemos que Deus nunca esquece dos seus filhos, nós sabemos disso. O próprio profeta Isaías disse isso em Isaías 49, verso 15, pois uma mulher esquecerá tanto do filho da sua cria, ainda que essa viesse a esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Então, por que será que Davi faz essa pergunta? Porque certamente aqui existe uma enorme diferença entre aquilo que nós sabemos da fé e aquilo que nós sentimos durante o momento de dor. Há momentos, amados irmãos, em que a nossa teologia, ela parece correta, mas as nossas emoções começam a caminhar em outra direção. Todos nós experimentamos isso. E se você não experimentou, certamente você vai experimentar. Pois você não é melhor que Elias. Você não é melhor que João Batista. Certamente que não. E você, se não passou, certamente passará. Nós sabemos de fato que o Senhor é bom. Na nossa liturgia, nós adoramos ao Senhor, falamos a respeito da sua bondade. No momento em que nós oramos, confessando os nossos pecados, é porque nós sabemos que Ele é bom, misericordioso e cheio de graça para perdoar os nossos pecados. Nós sabemos de fato. Mas, meus irmãos, há dias em que nós não conseguimos sentir esta bondade. Vai chegar esse dia e talvez você esteja aqui e pensando, é exatamente isso que está passando no meu coração. Pastor, eu estou orando. Pastor, eu estou vindo à igreja. Eu canto louvores. Eu leio a palavra de Deus. Eu medito na palavra de Deus. Pastor, eu chorava em determinados momentos nas minhas orações, nas minhas devocionais, mas agora eu oro e parece que eu estou seco. Eu estou passando por um momento de angústia e eu oro e eu não consigo enxergar a mão do Senhor, eu não consigo ver solução sobre a minha vida. Mas nós sabemos de fato que Deus está conosco, mas há dias em que a presença do Senhor parece estar longe, que nós damos mais vazão, não para as nossas orações. Sabe o que acontece? Nós damos mais vazões para nossas emoções. E aí certamente é algo errado. Nós vamos ter uma perspectiva totalmente errada sobre a bondade de Deus. E é justamente aí que a nossa fé precisa falar mais alto do que a nossa emoção. A sua fé precisa falar mais alto do que os seus sentimentos. Nós vivemos em uma geração que comete muito esse grande erro. Transformou sentimentos em autoridade máxima. Infelizmente, se eu sinto, é verdade. É aquilo que eu estou sentindo que vai determinar se é verdade ou não. Mas o Evangelho vai nos ensinar algo exatamente o contrário disso. A verdade nunca vai mudar conforme o seu sentimento. Lembre-se disso. A verdade de Deus, a palavra do Senhor, não vai mudar conforme o seu sentimento. Existem muitas ramificações religiosas que elas acham que a verdade vem através do sentimento. Como você sabe que aquilo é verdade? Ah, pastor, foi verdade porque eu chorei. Foi verdade porque o meu braço arrepiou. Foi verdade porque quando o profeta falou, eu senti um arrepio na minha última vértebra. Só pode ser verdade. Isso é filosofia barata, filosofia vã. A verdade está na palavra de Deus. A verdade não está nos seus sentimentos. 1 mais 1 é 1. Se você está triste, 1 mais 1 é 1. Se você está contente, 1 mais 1 é 1. A verdade não muda. E por que quando nós olhamos para a teologia, nós queremos mudar isso? Ah, então se hoje eu estou contente, eu tenho um sentimento sobre Deus. E aí até na minha matemática acabei errando, mas perdoe. 1 mais 1 é 2. Perdoe-me. É difícil estar aqui em cima. Né? 1 mais 1 é 2. Você contente, você triste, você com dinheiro, você sem dinheiro, você doente, você teve alta, você foi para o hospital. 1 mais 1 é 2. Não deixa de ser 2. E por que quando nós olhamos para a teologia que fala a respeito da bondade de Deus, que Ele está conosco todos os dias, aí nós queremos mudar a nossa teologia por conta das nossas emoções. A verdade continua sendo aquilo que Deus revelou através da sua palavra. Mesmo quando Davi diz que parecia que o Senhor o esqueceu,
A realidade permanecia a mesma. Deus continuava sustentando cada detalhe da vida de Davi e da nossa vida. E é por isso que o apóstolo Paulo diz em Romanos 8, 38 e 39, que nada, foi isso que nós cantamos, poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo. E o que é nada? Nada. Nem tribulação, nem angústia, nem perseguição, nem a morte, nem mesmo um aparente silêncio do Senhor pode nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo. E essa é uma verdade que nós precisamos pregar para a nossa própria alma, porque haverá, amados irmãos, em dias que o nosso coração enganoso vai tentar nos enganar, que as nossas emoções vão falar mais alto. E quando isso acontecer, nós devemos responder com o coração forjado, com o coração firmado na palavra de Deus e não nas nossas emoções. Uma espera prolongada vai produzir em nosso coração um campo de batalha. Mas, amados, entendam, se no primeiro versículo a luta parecia acontecer entre Davi e Deus, agora ela vai ser deslocada dentro do próprio coração de Davi. E é justamente isso que nós vamos ver no ponto de número 2. No versículo 2, perdão. Olha só, versículo de número 2. Até quando estarei relutando em minha alma, com tristeza no coração a cada dia? Até quando o meu inimigo se exaltará sobre mim? Depois de perguntar 4 vezes até quando, Davi agora revela que essa longa espera estava produzindo algo dentro do seu coração, dentro do seu interior. Até quando estarei relutando dentro da minha alma, com tristeza no coração a cada dia? Até quando se erguerá o meu inimigo contra mim? Até aqui parecia que o problema de Davi era apenas a demora. Parecia que o problema de Davi era somente o silêncio de Deus. Mas agora nós vamos perceber algo que vai além. Existia em Davi um sofrimento ainda muito maior. E o que acontece dentro do coração quando a resposta demora a chegar. É aqui como se Davi estivesse dizendo: eu não consigo encontrar descanso, a minha mente não para, a minha alma vive em constante conflito, Senhor. E quem nunca passou isso? Muitas vezes um sofrimento por um grande período, um sofrimento prolongado, vai machucar muito mais a nossa alma do que o nosso corpo, vai desgastar a nossa mente. E durante o dia talvez nós pensamos nas soluções, de talvez como o Senhor vai fazer, de como será. À noite você imagina um grande cenário, dorme pouco, acorda cansado e a luta começa novamente. Dias, semanas, meses, anos e para alguns décadas, sempre imaginando como vai ser. Imaginando o cenário de como será aquela situação, se realmente vai vir, se o Senhor está ouvindo ou não. E quanto mais nós tentamos resolver sozinhos, mais nós percebemos o quanto que nós somos totalmente incapazes e insuficientes. Irmãos, nós vivemos na geração da ansiedade. Algo que talvez há 10 anos atrás ou menos, nunca ouviríamos falar. De criança ter ansiedade, de pet ter ansiedade, cachorro tem ansiedade, cachorro agora sendo tratado porque cachorro tem ansiedade. Irmãos, crianças com ansiedade, 2, 3, 4, 5 anos, ansiosas. Isso nós não ouvíamos anteriormente. Nós estamos na geração da ansiedade. Nós nunca tivemos tantas informações, tantas possibilidades, nós nunca tivemos tantos recursos, mas também nunca houve um tempo de tantas pessoas cansadas, falidas, destruídas espiritualmente e emocionalmente. Por quê? Muitas vezes nós não levamos o nosso problema ao Senhor. Nós apenas pensamos: como será? Quando virá o alívio? Como eu vou sair dessa situação? Como eu vou resolver essa situação? O problema
é acreditar que nós vamos conseguir vencer esses problemas apenas pensando. E é exatamente isso que Davi estava experimentando. Ele tentou encontrar uma saída, mas quanto mais ele pensava em si mesmo, mais a sua tristeza aumentava. Isso nos lembra de um erro que todos nós cometemos, amados. Quando surge um problema, normalmente nós fazemos 3 movimentos. Primeiro movimento, nós olhamos para a situação. Nós olhamos apenas para o cenário. Depois, nós olhamos para nós mesmos. E depois, por último, nós clamamos. Por último, nós olhamos para o Senhor e para a sua palavra. Olhamos primeiro para o cenário, para a situação. Depois, de que forma eu vou conseguir resolver? E aí depois, quando nós percebemos que não temos força, que não temos capacidade de resolver, aí sim nós vamos clamar ao Senhor. O profeta Isaías escreveu no capítulo 26, verso 3, Tu conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. A paz não nasce quando todas as nossas perguntas são respondidas. Lembrem-se disso. A paz não nasce no nosso coração quando todas as perguntas são resolvidas ou respondidas. Ela nasce quando nós sabemos em quem nós colocamos a nossa confiança. É interessante notar que Davi também vai mencionar algo interessante. Ele vai mencionar inimigos. Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Mas note, aqui nós estamos falando de uma dor intensa. Nós estamos falando de uma dor prolongada. Mas havia aqui um agravante. Enquanto Davi sofria, os seus adversários estavam prosperando. Quanto mais Davi enfraquecia, mais os seus adversários estavam sendo fortalecidos. E é uma das experiências mais difíceis que nós, o povo de Deus, passamos. Não basta sofrer. Às vezes parece que os nossos inimigos, aqueles que não temem ao Senhor, aqueles que desandam a boca de calúnia, difamações, de perseguições contra nós, continuam avançando. E foi exatamente isso que Asaf vai dizer no Salmo de número 73. Um homem que estava sofrendo, um homem que ao olhar para a prosperidade do ímpio, disse: Senhor, inutilmente permaneci com o coração puro e lavei as minhas mãos na inocência, porque do contrário eu sou afligido dia após dia. Mas quando Asaf olhava para o ímpio, ele dizia: Senhor, o corpo deles são sadio, eles não compartilham da mesma canseira dos mortais, dos olhos lhes saltam a gordura, eles têm fartura, Senhor, eles desandam a boca contra o Senhor. E sabe o que aquele povo faz? Os bebem a largos sorvos ou em goles grandes. Se eu tentasse, Senhor, dizer isso, seria tarefa pesada demais para mim. Mas em determinado momento Asaf vai dizer: mas Senhor, quando eu entrei no santuário, eu atinei. O Senhor coloca esses homens nesses caminhos escorregadios. E quando eles acordarem, será como de um sonho, de um grande pesadelo. Mas quanto a mim, o Senhor me segura com a tua destra e me leva para a glória. É isso que nós precisamos entender. Também foi isso que aconteceu com Jesus. Enquanto Cristo estava pendurado na cruz, os seus inimigos zombavam. O outro dizia: salvou os outros e não pode salvar a si mesmo. Naquele momento tudo parecia, amados irmãos, mostrar que o mal estava vencendo. Mas foi ali na cruz de Cristo que nós aprendemos uma das verdades mais maravilhosas. Quando os homens pensavam estar assistindo a derrota de Cristo, Deus estava realizando a vitória da redenção através da cruz de Jesus Cristo. Nem sempre, lembrem-se disso, nem sempre aquilo que parece ser derrota diante dos nossos olhos é derrota diante dos olhos de Deus. Muitas vezes, amados irmãos, Deus está realizando uma obra profunda justamente naquilo que parece estar perdido. Talvez você esteja vivendo em um tempo que os problemas parecem que não têm respostas e que a solução diminui a cada dia.
Você olha para o lado e tem a impressão de que as pessoas talvez estejam te desprezando, que os seus inimigos estão fortalecendo, prosperando, e enquanto você procura servir ao Senhor, continua passando por momentos difíceis, por momentos de dificuldade, mas não permitam de fato que esses sentimentos, que as suas emoções definam a sua teologia, aquilo que você conhece do Senhor. A providência de Deus nunca pode ser medida através das circunstâncias. Nós enxergamos apenas uma página da nossa história, mas o Senhor sabe do livro inteiro. O Salmo 39 vai dizer que ainda quando nós éramos substância informe, o Senhor já tinha escrito os nossos dias e determinado cada um deles quando nenhum ainda existia. Deus, ele contempla o seu projeto final e isso deve produzir a nós uma pergunta importante. Se a espera prolongada esgota as forças, confunde a mente e faz o meu coração vacilar, o que o Filho de Deus deve fazer? Deve desistir? Deve aceitar que esse desespero é algo inevitável? Ou existe um caminho que vai produzir em nosso coração, ao invés de angústia, esperança, contentamento no Senhor? E é exatamente aqui, neste ponto, que o Salmo começa a mudar a sua direção. Depois de abrir completamente o seu coração, Davi ele deixa de falar da sua dor e agora ele começa a falar diretamente com Deus. A lamentação agora está sendo transformada em súplica e é justamente nesse momento que nós vamos aprender a segunda lição deste salmo. A fé não permanece olhando para o problema, ela levanta os olhos e clama por uma intervenção do Senhor. Note do verso de número 3 e 4. Olha para mim e responde-me, Senhor, meu Deus, ilumina os meus olhos para que eu não durma o sono da morte, para que o meu inimigo não diga, prevaleci contra ele. Depois de abrir completamente o seu coração, acontece algo extraordinário, algo muito interessante. Davi ele deixa de olhar para si e volta os olhos para o Senhor. Até aqui o salmo foi dominado por 4 perguntas. Até quando? E agora nós temos uma mudança significativa. Enquanto nós estamos apenas analisando, meus irmãos, a nossa dor, a nossa dificuldade, nós vamos falhar. Mas quando nós transformamos a nossa dor em oração, algo começa a acontecer. Talvez as circunstâncias ainda não mudem no primeiro momento, mas a nossa alma começa a enxergar, a respirar novamente. E é exatamente isso que Davi faz. Davi ora ao Senhor e ele vai dizer, atenta, Senhor, para mim. Responde-me, Senhor, Deus meu, ilumina os meus olhos para que eu não durma o sono da morte. Percebam que aqui é uma oração simples, mas também uma oração extremamente profunda. Ela é formada aqui por 3 pedidos. Olha para mim, responde-me e ilumina os meus olhos. E esses 3 pedidos de Davi, ele está revelando aquilo que um coração abatido necessita. Guardem isso. Olhe para mim. À primeira vista parece ser um pedido estranho, pois Davi sabe que o Senhor sabe de todas as coisas, que o Senhor conhece cada detalhe das nossas vidas. Claro que sabe. Provérbios capítulo 15, verso 3, vai nos dizer que nada escapa ao conhecimento do Senhor. Então por que será que Davi está dizendo isso? Porque existe, amados irmãos, uma diferença daquilo que nós sabemos e daquilo que nós sentimos no momento de aflição. Quando uma dor é muito prolongada, nós temos a impressão, de fato, que Deus desviou os seus olhos de nós. E é exatamente esse sentimento que Davi coloca diante do Senhor. Davi não esconde de Deus a sua angústia, a sua luta e o seu sofrimento. João Calvino, comentando este versículo, ele vai dizer que Davi não acreditava que Deus realmente tinha deixá-lo. O que acontecia era que os olhos experimentavam uma experiência humana e que parecia que o Senhor estava distante. Por isso ele pede que o Senhor volte o seu rosto para ele. A própria oração estava demonstrando, mesmo sem compreender o agir divino,
Davi continuava convencido de que Deus poderia socorrê-lo. E é isso que nós temos que entender, que o único que pode nos socorrer é o Senhor. Isso nos ensina uma grande verdade. A fé também não vai negar aquilo que você sente. Assim como as suas emoções não podem estar acima da sua fé, a fé também não vai negar aquilo que nós sentimos, mas também não permite que os nossos sentimentos tenham a última palavra. Quantas vezes nós pensamos, será que Deus realmente está olhando para a minha luta? Será que Deus realmente está olhando para as minhas lágrimas? Será que Deus realmente sabe essa batalha que passa dentro da minha alma, dentro do meu coração, que ninguém sabe? E a resposta da Escritura, todos nós sabemos. Ela é clara, em alto e bom tom. Sim, o Senhor sabe, o Senhor conhece, o Senhor vê, o Senhor se importa. Por isso Pedro vai escrever em 1 Pedro capítulo 5, verso 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Isso é algo maravilhoso, irmãos. Pedro não está dizendo apenas que o Senhor conhece os seus problemas. Ele diz que o Senhor cuida de nós. Um outro ponto que Davi vai dizer, responde-me. O segundo pedido aqui vai nascer naturalmente do primeiro. Davi, ele não apenas quer saber o que Deus vê, ele deseja ouvir a voz do Senhor. Ele deseja uma resposta do Senhor. E quantas vezes nós passamos por isso? Existem tantos momentos em que tudo que nós queremos é uma resposta do Senhor, não é? Tudo que nós queremos é uma resposta do Senhor. Não necessariamente somente que o Senhor mude aquilo que nós estamos passando, mas muitas vezes nós não compreendemos. E o que nós queremos muitas vezes mais do que o alívio do sofrimento é uma resposta vindo do Senhor. É para termos uma direção, ou ter uma confirmação, uma palavra do Senhor, uma certeza de que Deus continua conduzindo a nossa história. Entretanto, amados irmãos, nós precisamos tomar cuidado para não imaginar que Deus vai responder apenas ou exatamente da forma que você espera, porque a palavra de Deus mostra que Deus vai nos responder de maneiras diferentes. Às vezes o Senhor vai te responder imediatamente. Às vezes o Senhor vai dizer, espera. E muitas vezes o Senhor vai escrever ali em letras garrafais. Não. Não. O Senhor vai te responder, sim, espera ou não. Você pode ter certeza que uma dessas três respostas virá. Vai existir momentos na sua vida que você vai orar. E quando você terminar de orar, quem já passou por essa experiência vai saber como é bom. Passei por essa experiência essa semana. Você ora ao Senhor, e quando você pega o celular, abre a mensagem, a resposta vem, na hora. Só que existem momentos que o Senhor vai dizer, espera. E talvez isso possa durar dias, horas, semana, meses, anos. E terá momentos em que o Senhor vai dizer não. E quando o Senhor diz não, Ele sabe exatamente o que Ele está fazendo. Não saiu absolutamente nada do controle do Senhor. E as três respostas, sim, espere, e não é uma resposta de um pai amoroso. Note Jesus no Getsemane, ele orou, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. E o cálice passou? Todos nós sabemos a resposta, mas o pai respondeu fortalecendo a alma do seu filho. Às vezes, Deus não vai mudar a situação, Ele muda aquele que está enfrentando a situação. Olha a diferença. Muitas vezes o Senhor não vai mudar o seu cativeiro, não vai mudar a sua situação, mas Ele vai transformar o seu coração, fortalecer a sua alma para que você possa enfrentar aquela situação, aquele problema. Foi exatamente o que aconteceu com o apóstolo Paulo. Pediu ao Senhor para que o espinho da carne fosse retirado, e a resposta do Senhor foi, a minha graça te basta. Observe que Deus não removeu o problema, não removeu, mas concedeu graça suficiente para sustentar. E talvez esse, de fato, seja o maior milagre que nós precisamos. Não apenas um caminho mais fácil, mas um coração mais forte, um coração
disposto a aprender do Senhor. Porque quando Deus fortalece, amados irmãos, o nosso coração, nós descobrimos de fato que a sua graça é suficiente. Outra coisa, Davi vai dizer: ilumina os meus olhos. Depois de pedir que Deus olhasse e respondesse, Davi agora disse: ilumina os meus olhos. E parece aqui uma expressão de difícil entendimento, mas para o povo hebraico era algo de fácil compreensão, porque quando uma pessoa estava extremamente debilitada, para um hebreu, ela perdia o brilho dos seus olhos. Era exatamente isso que Davi estava dizendo: Senhor, as minhas forças estão acabando, o meu ânimo está desaparecendo. Se o Senhor não me sustentar, eu não vou continuar. Iluminar os olhos significa que ele estava perdendo o vigor da sua vida. Note que oração honesta. Você tem coragem de orar dessa forma? De se dirigir ao Senhor e dizer: até quando? Senhor, olha para mim, ilumina minha alma. Senhor, eu estou perdendo o brilho. Senhor, eu não estou aguentando mais. Se o Senhor não vier ao meu socorro, eu vou perecer. Você tem coragem de orar desta forma? Muitas vezes nós não oramos dessa forma, porque nós queremos parecer muito espirituais. Mas nós estamos olhando para o salmista. Alguém que a palavra de Deus vai dizer que era o homem segundo o coração de Deus, que perguntou até quando, 4 vezes, que pediu ao Senhor para que sustentasse, de um homem que estava dizendo que não tinha mais forças. Amados irmãos, há pessoas que ainda parecem estar de pé, mas apenas fisicamente, continuam trabalhando, vindo à igreja, cumprindo com as suas responsabilidades, mas por dentro estão completamente exaustos. E talvez, pode ser que muitos de nós, nesta noite, estamos dessa forma. Ainda não perdeu a fé totalmente, mas perdeu o ânimo. Mas ainda nós continuamos acreditando em Deus. Mas talvez a sua força esteja no limite. Mas note, o Senhor não despreza o cansado. O Senhor não despreza o aflito. O Senhor não despreza aquele que faz a sua oração, que derrama de fato o seu coração diante do Senhor. Mas tentar muitas vezes parecer espiritual diante dos olhos dos outros, tendo um coração endurecido, não é o tipo de oração que vai agradar ao Senhor. Jesus nos disse em Mateus capítulo 11, verso 28, vinde a mim todos os que estáis cansado e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Observe que Jesus faz o convite. Ele não está chamando os fortes. Ele não está chamando aqueles que se acham demais. Está chamando os cansados. Ele não está chamando aqueles que têm todas as respostas. Ele chama aqueles que não conseguem caminhar sozinho. E está aqui, amados irmãos, a beleza da graça do nosso Deus. Olhe para a sua Bíblia, do versículo de número 4, algo interessante vai acontecer. Para que o meu inimigo não diga, prevaleci contra ele. Olha só, Davi continua a sua oração, e ele está falando agora de olhar para que os seus inimigos não olhem para ele e prevaleçam contra ele. Notem, irmãos, que esse versículo tem uma mudança muito radical na oração de Davi. No início do salmo, a sua atenção estava voltada para a dor, mas agora a sua preocupação principal é outra. Davi, ele pensa na honra do nome do Senhor. Ele sabe que os seus inimigos não desejam apenas a sua derrota, mas os seus inimigos desejam zombar do Deus que ele serve. Note que transformação. O sofrimento muitas vezes costuma, amados irmãos, tornar profundamente o nosso sentimento concentrado em nós. A minha luta, o meu sofrimento, a minha pessoa, a minha casa, a minha família, o meu filho, o meu relacionamento. Mas olha agora para a oração de Davi. Ele estava preocupado com a reputação do Senhor, daquilo que os seus inimigos iriam zombar. E quantas vezes nós pensamos, mas estão falando mal de mim, da minha pessoa, mas eu não mereço isso, eu sou tão bom. Não, você não é bom. Olha para Davi. Senhor, o que eles vão dizer de ti? Senhor, não é sobre mim. Senhor, não é sobre a minha reputação.
Senhor, não é o que eles estão falando sobre mim. Senhor, não é as indiretas que eles estão colocando nos stories. Senhor, não é a indireta que estão colocando sobre mim lá no WhatsApp. Nada disso. Senhor, se eu perecer, o que eles vão dizer do Senhor? Senhor, o Senhor tem uma promessa sobre a minha vida, sobre o seu povo. Se eu, Senhor, perecer, o que eles vão falar do Senhor? Nós pensamos muito na nossa dor, na nossa perda, no nosso problema. Mas à medida em que nós amadurecemos espiritualmente, nós começamos a fazer uma pergunta diferente. Como Deus será glorificado através dessa situação na qual estou passando? E essa pergunta deve mudar a nossa perspectiva, porque foi isso que aconteceu com Jesus. No Getsêmani, a sua oração ao Pai foi para que fosse feita a vontade do Pai. Não seja como eu quero, mas como tu queres. Na cruz tudo parecia indicar que os inimigos haviam vencido. Os líderes religiosos estavam zombando. Os soldados estavam zombando. Satanás certamente achou que tinha triunfado, mas aquilo que parecia uma derrota se tornou na maior vitória da redenção. Por isso nós nunca devemos, amados irmãos, interpretar a nossa vida apenas com a aparência. O que hoje pode parecer uma derrota, pode ser um instrumento de Deus, um grande livramento na sua vida. Aquilo que está parecendo uma derrota pode parecer diante dos seus olhos, mas para o Senhor é algo que o Senhor vai manifestar em glória. José só entendeu isso muitos anos depois. Um homem que foi injustiçado, um homem que foi preso, um homem que foi acusado de assédio, um homem que foi abandonado na prisão. E muitos anos depois, José, ele compreendeu os planos do Senhor. Porque em Gênesis capítulo 50, verso 20, ele vai dizer: vós intentaste o mal contra mim, porém Deus transformou em bem. E para quê? Para preservar a vida do seu povo. Amados irmãos, não olhe com as perspectivas humanas, olhem para a palavra de Deus, que em meio às nossas lutas, nós possamos entender e fazer a pergunta correta. Porque isso está acontecendo comigo? Ou, Senhor, como o teu nome será glorificado através dessa situação na qual eu estou passando? E é justamente quando Davi chega nesse ponto que acontece a maior mudança de todo o texto. Olhe para a sua Bíblia, verso de número 5 e 6. Quanto a mim, confio na tua graça, que o meu coração se alegre na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porque ele tem me feito muito bem. Nós chegamos no ponto alto do nosso sermão. Depois de perguntar até quando, até quando, até quando, depois de entender, depois de dizer, Senhor, responde-me, Senhor, olha para mim, Senhor, eu estou perdendo todas as minhas forças, depois de um grande clamor, qual é o resultado? Nós temos um resultado, uma confiança renovada. Você está passando por dores, lutas, sofrimentos, está perguntando ao Senhor até quando isso vai durar. Deixe de reclamar, ore ao Senhor. E sabe qual é o resultado? Versículos 5 e 6. Uma confiança renovada. Não nas suas forças, porque você não tem. Mas as forças renovadas através do Espírito Santo de Deus. Se alguém lesse apenas os 4 versículos e parasse ali, provavelmente iria imaginar que o Salmo termina com lamento e com tristeza. Mas certamente o cenário mudou. A luta, amados irmãos, não acabou. O problema de Davi não desapareceu, mas algo aconteceu. O quê? A sua perspectiva, a mudança no seu coração, a transformação da sua alma. E isso é um dos grandes milagres que nós temos que pedir ao Senhor. Antes de Deus transformar a circunstância da sua vida, Ele transforma primeiro o seu coração. E é exatamente isso que nós encontramos nesse versículo. Eu, porém, confio na tua misericórdia. Depois de 4 perguntas e 3 pedidos, Davi agora faz uma declaração. Eu, porém, confio na tua misericórdia. Amados, essa expressão aqui, eu, porém,
muda completamente o rumo do salmo. É como se Davi estivesse dizendo: a minha dor continua. Os meus inimigos ainda estão aqui. O céu ainda, Senhor, parece silencioso. Mas eu decidi aonde colocar a minha confiança. E a minha confiança está no Senhor. Percebam que a confiança de Davi não está baseada naquilo que ele sente. Percebam, amados irmãos, que a confiança de Davi não está baseada nos seus sentimentos ou na circunstância. Também não está baseado naquilo que ele vê, mas está fundamentada no caráter de Deus. Davi, ele não diz, confio porque tudo está dando certo. Ele também não diz, confio porque encontrei, ó Pai, a solução. Confio porque o Senhor me deu resposta. Não, ele vai dizer, confio na tua misericórdia. E essa é uma das lições que nós precisamos aprender. A nossa segurança não está nas circunstâncias. A nossa segurança deve estar calçada, enraizada no caráter imutável do nosso Deus. As circunstâncias, elas vão mudar. Hoje talvez você possa estar doente e amanhã sadio. Ou sadio e amanhã doente. Com uma conta bancária cheia, amanhã sem nada. As circunstâncias, elas vão mudar. Mas o caráter imutável do nosso Senhor jamais será abalado. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Pois Davi vai dizer que a misericórdia vem antes do livramento. Há um detalhe maravilhoso no texto. Davi primeiro ele fala da misericórdia para depois falar da salvação. Note, isso aqui destrói completamente o nosso orgulho. Não é à toa que primeiro ele fala a respeito de misericórdia para falar a respeito de salvação. Porque antes da sua salvação, o Senhor olhou para cada um de nós com um olhar de misericórdia, com um olhar gracioso. Não é porque nós oramos muito, porque jejuamos, ou porque temos a melhor teologia. Não, o Evangelho nos ensina algo totalmente contrário. Tudo começa por meio da graça. Tudo começa pela graça. Amados, o texto também vai dizer, Davi encerra dizendo, versículo 6, olhe para a sua Bíblia, cantarei ao Senhor. Davi termina dizendo, cantarei ao Senhor, porque tem me feito muito bem. Alguém que não conhece a graça, que não conhece a palavra de Deus, vai olhar para esse texto e dizer, um homem que estava sofrendo, perseguido, que estava dizendo, até quando, até quando, até quando? Ele termina dizendo que o Senhor tem feito muito bem. Ele estava sofrendo, passando por momentos de angústia, uma dor prolongada, e ele está dizendo que o Senhor tem feito muito bem. Sim, nós vemos aqui uma mudança extraordinária de um salmo que começou com lamento, com pranto, com perguntas, termina agora com louvor. Observe algo importante. A Bíblia não diz que Saul deixou, ou Absalão, de perseguir Davi. Não diz que os seus inimigos desapareceram. Não diz também que os seus problemas acabaram. Mas o que mudou? O coração de Davi, que passou de lamentação para adoração. Aqui nós temos uma linguagem de fé. A nossa fé deve enxergar antes dos nossos olhos. Prendam isso. A sua fé deve enxergar antes que os seus olhos. A fé, ela canta antes da resposta. A fé agradece antes do milagre. Não foi isso que Paulo e Silas fizeram na prisão? Em dores, sofrimento, prisão, cadeias. Eles estavam louvando ao Senhor. Mesmo assim, eles louvavam ao Senhor. Sabe por quê? Porque a alegria deles não dependia da prisão, dependia da presença de Deus. A verdadeira adoração, irmãos, ela nasce quando nós entendemos que Deus continua sendo digno de honra e de glória, mesmo quando nós não compreendemos o seu caminho. Não foi isso que aconteceu com o profeta Abacuque, quando ele disse, mesmo sem fruto na vide, sem alimento no campo, assim, mesmo assim, eu me alegro no Senhor. Abacuque também orou ao Senhor e achou que viria um grande avivamento, que o Senhor salvaria o seu povo por meio de um grande avivamento.
Abacuque, em determinado momento, não entendeu quando o Senhor disse: eu vou mandar o povo da Babilônia para dizimar todo o povo. E então, confundido, ele diz: Senhor, então eu vou agora, Senhor, para aquela torre e lá eu vou meditar, Senhor. E lá ele começou a meditar. E depois ele entendeu: ainda, Senhor, que não haja fruto, ainda que não haja pasto, a alegria dele estava no Senhor. Ao terminarmos, irmãos, este salmo, nós percebemos que ele aponta para alguém muito maior do que Davi. O salmo não estava apontando somente para as lições de Davi, ele estava apontando para a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Na cruz, o Filho de Deus também experimentou, amados irmãos, o silêncio. Jesus clamou: Deus meu, por que me desamparaste? Mas existe aqui uma diferença fundamental. Davi apenas sentiu o abandono, mas Cristo, de fato, foi entregue ao juízo dos pecados que nós deveríamos ter a condenação. Estava sobre ele. O Pai voltou o peso da justiça sobre o seu Filho Jesus Cristo, para que nós nunca mais precisássemos de sacrifícios. Jesus morreu e pagou pelo nosso pecado. O Filho de Deus fez isso por nós e o Pai jamais voltará o rosto para aqueles que estão debaixo da graça e da misericórdia de Jesus Cristo. Por isso, amados irmãos, quando você atravessar dias difíceis, dias de silêncio, lembrem-se da cruz. A cruz é a prova definitiva que o silêncio não fala mais alto do que o amor de Deus. Se Deus não poupou o seu próprio Filho, como diz em Romanos 8,32, certamente não vai abandonar aqueles pelo que Cristo morreu. O Salmo 13 começa com as perguntas: até quando? Mas termina em cântico. Essa sim é uma jornada de fé. Ela pode sim, amados irmãos, começar com lágrimas, passar por noites escuras, enfrentar também o silêncio de Deus. Mas quando nós permanecemos olhando para o Senhor, o nosso lamento vai terminar em oração. As nossas lágrimas terminarão em cântico. E talvez vocês possam estar dizendo: Senhor, até quando? Mas nós precisamos sair daqui dizendo: eu, porém, Senhor, confio na tua misericórdia. Talvez ainda você não experimentou ou a resposta ainda não veio. Mas o Senhor conhece o teu coração e sabe de todas as suas lutas. Talvez essa noite escura ainda não tenha terminado. Mas o sol da justiça já nasceu na ressurreição. Cristo venceu a morte. Cristo venceu o pecado. Cristo venceu o silêncio do túmulo. E é porque Ele vive que nós sabemos que nós temos esperança na sua eterna redenção. O apóstolo Paulo escreveu: os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Por isso, irmãos, nós devemos esperar no Senhor. Confie na graça do Senhor. Confie na sua misericórdia. Orem sem desanimar. E mesmo que hoje ainda existem algumas lágrimas e algumas respostas que ainda você não teve, continue caminhando, não pela visão, com os olhos humanos, mas continue caminhando pela fé. Porque o Deus que parecia silencioso continua governando todas as coisas. E no tempo certo, Ele transformará a sua vida em lamento, em dúvida, em cântico. E assim como Davi, você também vai poder dizer: cantarei ao Senhor, porque Ele tem me feito muito bem. Que Deus assim vos abençoe. Feche seus olhos. Pai, nós nessa noite queremos agradecer ao Senhor pela Tua palavra. Queremos agradecer ao Senhor pelo cuidado e pelo bem que o Senhor tem com cada um de nós. Talvez, ó Deus, existem irmãos, pessoas aqui, talvez famílias inteiras, passando por momentos difíceis, passando por momentos, ó Deus, que muitas vezes nós não entendemos o porquê deste sofrimento prolongado. Ajuda-nos, ó Deus, a não olhar apenas para as circunstâncias, mas para olhar para a Tua graça, para a Tua misericórdia, para a Tua salvação. Ajuda, ó Deus, o Teu povo, em nome de Jesus. Amém.
Os irmãos podem se colocar de pé para receber a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as ternas e doces consolações do Espírito Santo repousem sobre o povo de Deus, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém. Os irmãos podem se assentar. Amados irmãos, um aviso rápido, nós ainda estamos